Sejam bem-vindos a mais um episódio do MovimentCast. Eu estou aqui com o meu co-host Vitor Brito e com dois convidados especiais que estou prestes aqui a anunciá-los, mas eu queria trazer para vocês antes um pouquinho do escopo do que a gente vai falar. A gente está vivendo uma geração onde cada vez mais se tem a mídia social fazendo parte da nossa realidade. E muitas vezes alguém que começa a fazer algum trabalho na mídia social, seja no Instagram, seja no YouTube, seja em qualquer lugar, a pessoa sofre alguma chacota dos amigos. Ah, agora você virou blogueirinho, blá, blá, blá. E isso é muito forte em meios onde o academicismo predomina, porque é como se você fosse menos ou se tivesse algum defeito por você criar conteúdo, porque associaram isso de criar conteúdo a ser superficial, o que eu não concordo de forma alguma. E a gente vê que tem muita gente que se vende muito bem e não necessariamente é super boa tecnicamente. Só que a gente fica atacando isso, e na medicina isso é muito forte. A gente acha que, inicialmente era o cara que era o charlatão lá, que era o cara que mais falava. Só que isso está mudando e isso tem que mudar. Então esse episódio do podcast é para encorajar todo mundo a estar produzindo conteúdo, a estar trazendo para a luz o conhecimento, porque mídias são meios de comunicação. E a gente tem que dominar esses meios, porque se a gente tem uma mensagem, que é uma mensagem que as pessoas precisam ouvir e que é melhor do que a mensagem que está sendo divulgada por aí por outros, a gente faz um desserviço para a humanidade se a gente não estiver botando a cara a tapa. E a gente sabe que não é fácil, a gente sabe que as pessoas dão risada da gente, a gente sabe como que é quando se liga uma câmera, se abre para falar, se vai falar num story, a gente fica nervoso e a gente tem que vencer todos esses obstáculos para poder estar aqui falando e expondo a nossa verdade. Então por isso a gente está trazendo aqui duas figuras que a gente gosta muito, que são residentes da medicina esportiva, que começaram antes da gente a estar produzindo alguns conteúdos com uma pegada de humor e educação. Então, com vocês, Marlon e Matheus, por favor, se apresentem aí. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Marlon, sou R2 da medicina esportiva e hoje vim aqui prestigiar os meninos do MovimentCast que estão fazendo conteúdo assim como a gente também, uma pegada um pouco mais diferente, mas em prol do mesmo objetivo. Fala galera, eu sou o Matheus, agora R3 da medicina esportiva. Para mim é um prazer estar aqui falando com esses dois caras que são meus ídolos, né? Tanto agora com o meu R5, Vitor, meu R4, praticamente o Matheus. Agora eu no R3 e espero que o Marlon também tenha essa visão de nós todos. Acho que é um tema super relevante para a gente debater aqui hoje. E vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho sobre o tema. Dentro desse contexto que o Matheus introduziu, eu acho que é interessante que quem começou a fazer as mídias sociais relacionado com a medicina, porque é algo novo, teoricamente, eram pessoas que talvez não tinham uma boa qualificação, não necessariamente. Porém, no entanto, a crítica era, quem está lá não tem capacidade para estar lá. Só que quem tem a capacidade, por que não faz? Então, o nosso intuito aqui é trazer pessoas que buscam, através do conhecimento e também do desenvolvimento em mídias sociais, que estejam sendo capazes de influenciar outras pessoas. Então, quando a gente estimula vocês a estarem aqui com a gente e continuarem com o serviço de vocês, que eu acho incrível, que eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo têm que sim seguir eles e utilizar o meio de mídia social para entreter também nisso tudo. Eu acho que isso é o principal. Cara, eu acho muito legal a forma como vocês estão trazendo conteúdo sobre medicina esportiva e sobre promoção de bons hábitos através de uma pegada de comédia. Porque uma coisa muito legal que vocês fizeram foi criar personagens, e esses personagens que vocês criaram são como avatares, assim, né? São personagens que eles representam personas reais do mundo. Às vezes é aquele paciente que tem aquela dúvida. Vocês têm alguns personagens diferentes e cada personagem ele representa um estereótipo, um arquétipo. Então conta um pouquinho aí quais que são os personagens e da onde que eles surgiram. Eu queria falar primeiro do Seu Drauzio, que foi o primeiro personagem praticamente que a gente criou. Na época que ele surgiu, eu não tinha ainda imaginado que fosse exatamente essa minha inspiração, mas foi o meu pai.
que foi um dos meus primeiros pacientes. Então é aquele paciente com o perfil de difícil adesão, de ser crítico de várias questões da medicina esportiva, de ter dificuldade em aderir novos hábitos e de não ter um conhecimento mesmo a respeito do que é bom ou do que é ruim para a saúde. Isso eu só fui perceber depois de alguns episódios. Aí depois, olhando um pouco para o passado, cheguei a pegar uma foto que eu tenho dele no estádio lá, de um jogo do Cruzeiro, e ele tá com aquela camisa do Brasil e de boné, e com o bigodinho dele clássico. Então, naquele momento eu percebi que o seu Drauzio era o arquétipo do meu pai, que é um arquétipo muito comum dentro dos pacientes que a gente atende na medicina esportiva. Então, o primeiro foi esse. E esse exemplo é muito legal, porque tenho certeza que já aconteceu com vocês, de você instruir os pais, orientar os pais, e eles não acreditarem no que você fala. Porém, eles te mandam no Instagram, compartilham algo. Olha, eu vi uma tal pessoa falando isso e eu achei muito legal. E é a mesma coisa que você tinha falado. Então, quando vem de outra pessoa, é mais difícil. Então, a nossa maior dificuldade, acredito, tanto dentro de casa quanto para o paciente, é fazer com que ele entenda aquilo que você quer passar e o quanto é importante para a vida dele. E talvez a forma do humor traga uma leveza e uma compreensão muito maior. Então, é mais um ponto que eu acho interessante que vocês fazem muito bem. E lembrando que meu pai não sabe disso até agora. E ele curte tudo. Então, ó, tem outro personagem aí que queria que o Marlon falasse do personagem dele, que é o Groselho, né? O que representa esse personagem que tu põe nos Reels aí, o Groselho? Boa. O Groselho é um personagem que ele ou fala só besteira, mas não a besteira num sentido ruim, uma besteira de coisas aleatórias, sem sentido, ou ele faz coisas que ele viu no Instagram, ou coisas que na prática, assim, em relação à parte científica, não tem muito. Só que a pegada é que seja algo engraçado, extrovertido, mas sempre gere algo informativo no final, né? Então, o Groselha, ele tem essa pegada um pouco mais meio que aleatória, assim, tá? E o outro personagem é o Dr. Charlatinha, né? Que esse daí é como pode-se dizer, figurinha batida. É figurinha batida, o que a gente encontra bastante na prática. A ideia é replicar o que a gente vê constantemente no Instagram. E surgiu o Dr. Charlatinha, a gente queria já fazer isso. A gente eu falei assim, Matheus, vamos criar um nome, charlatão, Dr. Charlatinha, foi Charlatinha, bateu. E foi uma febre. Na hora que os vídeos do Dr. Charlatinha eles são uma febre, porque acho que todo médico que faz uma boa prática médica acaba que há uma identificação e há uma... as pessoas já viram cenários parecidos, seja nas redes sociais ou seja no dia a dia, que acaba sofrendo com isso e de alguma forma não vindo se expor ou não querendo falar fundo nas suas redes sociais, mas vê esse vídeo de comédia, acaba compartilhando pro público e meio que a gente é o porta-voz dessas pessoas que queriam falar pro público, mas não conseguem. E a gente tende a falar isso de uma forma um pouco mais engraçada e zoando essa galera também. Essa é a ideia. Eu acho que esse gancho do Marlon é muito importante, porque quando a gente decidiu fazer esse tipo de conteúdo, né, em algum momento a gente teve essa discussão, né, o que é feito na internet de conteúdo médico, e a maioria deles é um conteúdo mais técnico e que em muitos casos não atinge a população comum, a população leiga, ou até mesmo não tem o poder de se difundir, né, da forma que outros conteúdos têm. E aí a gente escolheu justamente um pouco do humor para tentar alavancar um pouco esse conteúdo e fazer com que ele chegasse a mais pessoas. E eu acho que foi uma estratégia certeira, acho que ajudou um pouco a difundir, né, para várias pessoas. E o Charlatinha, ele consegue unir também os nossos colegas da medicina, que estão do nosso lado, né, da corrente. Então acaba que os próprios colegas conseguem dar capilaridade para esse conteúdo, porque eles se identificam. Quando se fala assim em construção de narrativa, e a gente falando em narrativa, né? A gente tem várias formas de contar uma história e de gerar identificação com o público. O que a gente tem, normalmente, a gente tem histórias clássicas, como uma jornada do herói, por exemplo. A gente tem aquela chamada
para uma aventura, o fundo do poço, né? O encontro com um mentor, com algum ensinamento, com alguma coisa, e o topo da montanha. Essa é uma trajetória bastante comum de se percorrer em histórias e que as pessoas se conectam. Só que dentro de toda narrativa, a gente também tem 2 arquétipos, que é o bom e o bem e o mal. E quando a gente fala em bem e mal, a gente entra na questão de que sempre existe algum vilão, algum inimigo. E as pessoas, elas não se unem apenas para aplaudir o herói e torcer por ele, mas elas se unem quando elas têm um inimigo em comum. Então, inimigo comum é um dos elementos de muitas narrativas. E quando você usa o elemento do inimigo em comum, você consegue juntar pessoas que não necessariamente têm... elas em si têm os mesmos interesses, mas elas combatem algumas das mesmas coisas. E quando a gente fala em classe médica, pelo menos as pessoas que fazem uma medicina séria, uma medicina pautada em ciência e buscando o bem do paciente, não só o momentâneo, mas o bem para o longo da vida, a gente tende a ter essa reação visceral quando a gente vê alguma pessoa fazendo absurdos para ganhar dinheiro através do paciente, sendo que eles estão subtraindo do paciente, não é uma relação de ganha-ganha. Então eu acho que esse personagem de vocês foi extremamente acertado, porque qualquer médico já viu alguém que faz essas pilantragem, e achei uma forma muito legal de vocês trazerem esse personagem colocando junto um humor, porque o humor é quebra de padrão. E aí quando vocês trazem esse personagem trazendo esse elemento de humor, que é a quebra de padrão, vocês fazem com que as pessoas levantem críticas sem mesmo perceber o que elas estão fazendo. Então eu achei muito legal esse elemento da narrativa de vocês. Uma coisa que o Matheus estava até comentando aqui é o quanto pessoas que estão relacionadas com a parte científica, com a parte acadêmica, têm dificuldade de se expor nas redes sociais. Queria perguntar para vocês o quão difícil foi começar, quantas vezes vocês precisaram fazer para chegar em um vídeo só, e isso melhorou? Tende a melhorar mais ainda? Você que me diz. Bom, para mim, particularmente, acho que foi mais difícil no momento que eu e Marlon decidimos começar, porque ele já tinha começado de alguma forma. E eu tenho uma certa timidez, nunca fui de me expor em rede social, né? Então, para mim já era uma barreira muito grande. E graças, né, ao apoio do Marlon, eu consegui construir um pouco dessa abertura, digamos assim. Mas o primeiro vídeo foi bem complicado. A gente gravou durante horas para poder sair um vídeo de 1 minuto e alguns segundos. E aí sempre ficou aquela indecisão. A gente grava o vídeo corrido, nós vamos pausar à medida com que um for acrescentando a sua parte do diálogo, né? Então acabou que isso levou horas para sair minutos, né? E a qualidade do vídeo muito baixa, qualidade de som terrível, sem microfone, barulho de alguém jogando alguma coisa no teto. Então não ficou da melhor qualidade. Só que com o passar do tempo isso evoluiu muito. Então a gente acabou estudando um pouco mais sobre como editar um vídeo, né, a criar sequências, a fazer um roteiro bem feito, a se programar, a ter um planejamento para criar esse conteúdo. E a mandar um pro outro quando tivesse alguma ideia, né? Tipo, meia-noite, pensei nisso. Anota aí pro próximo. Isso aí. Pra mim foi bastante difícil, na verdade. Porque eu sou uma pessoa mais introvertida também. Eu acho que eu já até falei isso em outros momentos, que quando eu tô num ambiente mais... que eu conheço outras pessoas, eu até fico um pouco mais solto. Mas num primeiro momento eu sou uma pessoa mais introvertida. E pensando em rede social, eu também não sou uma pessoa de grandes seguidores. Quando eu comecei, eu tinha lá meus 600 seguidores. Isso é teoricamente pouco. E ainda eu continuo com poucos seguidores, na verdade, tá? Mas não sei se você sabe, Matheus, mas não sei se você lembra, eu te mandei uma mensagem, isso no meado do R1, perguntando sobre essa parte de captação de paciente, que eu falei com você que eu não queria me expor nas redes sociais. Aí você falou, Marlon, essa é uma das formas que tem, mas tem o boca a boca, tem outras partes, tem o Google, do que rede social. Mas acho que você falou alguma coisa na mensagem que ficou uma pulga atrás da orelha, do que eu parei para pensar. Falei, será
que essa é uma desculpa que eu tô levantando para não começar algo, porque tem esse bloqueio, é muito novo, você fica com medo das redes sociais, porque a gente acha, não são só 600 pessoas seguidores que estão me vendo, às vezes pode ser milhões. Você fica com medo do cancelamento. É diferente você falar numa roda em público, é diferente você falar de algo que pode se expandir para milhões de pessoas. Isso gera um bloqueio. Você fica congelado. Então, eu tinha esse medo. Foi onde que eu comecei a olhar para dentro e começar a trabalhar em mim. Falei, não, eu preciso começar, isso é um medo meu, e não essa saída minha de ter outras formas de captação, ela vai acontecer, mas eu posso agregar uma outra forma também de falar com outro tipo de público. Foi então onde que eu comecei. Eu comecei fazendo os vídeos com a câmera que eu tinha, que eu tenho ainda, com o suporte que eu tinha, sem saber editar. A legenda ficou ruim, a qualidade ficou ruim. Aí você recebe feedbacks positivos de um colega, recebe um feedback, um comentário construtivo, ó, pode melhorar isso, no próximo é melhor. Só que eu sou um cara que, quando eu começo, eu saio arrastando todo mundo comigo. Aí o Matheus estava mais próximo de mim e falei, Matheus, vambora. Vambora, Matheus, vambora. Foi então que um dia a gente botei ele Cai na frente nessa cilada. Coloquei ele na frente da câmera e foi um parto pro Matheus gravar, mas saiu. Tá? E depois em diante foi ficando mais fácil, foi ficando mais prazeroso. As pessoas foram comentando, foram gostando. E começamos a ter mais visualizações e estamos nesse progresso até hoje. Legal. E como que vocês lidam com profissionais médicos que talvez criticam o trabalho de vocês nas redes sociais? Como vocês enxergam essa forma? Já rolou alguma agressividade passiva, zoeirinha? Cara, diretamente a mim ainda não chegou, mas eu percebo que algumas pessoas talvez tenham mudado um pouco o comportamento quando estão por perto, não sei se por isso ou se por outros motivos, mas não chegou nenhuma crítica direta, olha, o que você está fazendo? Que coisa é essa? Coisa ridícula. Não, e a maior parte do feedback que eu tenho é positiva. Então tem muitos amigos, colegas da medicina que apoiam, que até às vezes me chamam pelo nome do personagem na brincadeira, mas eu não tive nenhuma experiência ruim, negativa. Diretamente não, mas a gente sente indiretamente que tem, tá? Mas tá tudo bem, não tem como você agradar todo mundo. Eu acho que você tem que ter um objetivo muito claro daquilo que você começa a fazer, onde toda mudança você afasta alguns, mas chega para perto outros que estão alinhados com o mesmo objetivo. Então, nesse alinhamento, eu e o Matheus ficamos muito próximos e a gente compartilha de ideias bastante semelhantes. Então, foi um ganho muito grande assim pra gente, entende? Consequentemente, outras pessoas se afastam também. Tá tudo bem, a vida é assim. Eu passei por isso, por sorte, bastante cedo. Quando eu estava na faculdade, eu tinha algumas coisas que eu gostava, que me interessavam, e que eu vi que não era o interesse das pessoas de forma geral. E daí eu pensei, cara, eu vou criar um canal no YouTube e vou falar disso porque eu não sou maluco. Tem muita gente que se interessa nesses temas também. E aí eu comecei um canal no YouTube. E no momento que eu fiquei me enrolando, postei o primeiro vídeo. Já veio uma galera e me zoou, era um vídeo sobre meditação. Veio uma galera e me zoou e tal, e eu já, pensei, tá, agora dane-se, né? Eu já fiz o primeiro vídeo, agora eu vou só seguir. E aí eu notei muito que as pessoas vinham com uma agressividade passiva, assim. Ai, aí, youtuber e tá. E eu, meio que, sim, é isso. Virou blogueirinho? Sim. As pessoas esperavam alguma defesa? Eu, sim. E aí, como é que tá o canal no YouTube? Pô, tá massa, tá a fim de participar de um vídeo? Eu levava dessa forma, as pessoas ficavam meio assim e tal. E eu notei muito forte essa questão de que teve um certo comportamento assim, só que eu segui fazendo os vídeos do canal por 2 anos. E aí, no final desses 2 anos, o canal tava com 40 mil inscritos. Então, as pessoas que antes me criticavam passaram a respeitar, porque viram, o negócio que ele tá fazendo é sério, é de verdade. Só que aconteceu algo muito interessante. Eu era um interno e eu me tornei um médico. E no momento que eu me tornei um médico, eu não consegui mais fazer os vídeos. Porque para mim a minha responsabilidade era outra a partir daquele momento. Antes eu só falava de coisas que para mim tinham sentido e que eram do bem, mas eu comecei a ficar muito apegado com
o que vão pensar de mim enquanto médico, eu fazendo meu conteúdo sobre diversos interesses meus. E eu vejo que isso foi um atraso para mim, de certa forma, porque eu perdi tempo de algo que eu poderia ter continuado e podia estar bastante grande, porque eu me importei com o que os outros iam pensar e tudo mais. E até quando eu comecei a residência, eu pensei que eu ia voltar ao canal, e eu comecei, mas eu não tive, assim, aquele ânimo, e Instagram, eu começava a postar alguma coisa, e daí eu já pensava, pô, mas sei lá, o que os chefes vão achar, né, de eu falando aqui alguma coisa, porque o que é que eu sei. Só que, na verdade, desde quando eu tinha o canal lá no YouTube, muitas pessoas vinham e me mandavam nos comentários do YouTube que eu tinha ajudado elas. E às vezes a gente ouve uma voz negativa e a gente dá muito mais valor do que todas as outras positivas que estão nos mostrando que a gente está no caminho. Então eu acho que cada vez mais a gente tem que... Essas pessoas aí que estão incomodadas demais, que estão criticando, que estão fazendo agressividade passiva, daqui a pouco elas vão ser as pessoas que vão pedir para vocês algumas dicas quando vocês estiverem maiores e elas estiverem pensando que elas deviam ter começado antes. Mas assim, eu acho que, assim, uma visão minha, eu acho que isso mudou um pouco na minha percepção, porque as redes sociais, as pessoas que iniciaram tiveram resultados, e contra resultados não tem argumento. As pessoas cresceram, as pessoas ganharam muito dinheiro, se expandiram. Então toda aquela ideia de você falar que outro é blogueirinho, isso, na minha opinião, caiu por terra. As pessoas podem até ter pensar, vamos dizer assim, internamente, mas essa zoação já não faz tanto mais sentido, porque as redes sociais é um negócio, é uma forma de captação, é um marketing. Tem resultados, não tem como a gente ignorar esse fato. Então, eu acho que existe essa, não inveja, mas essa zoação, só que não tão mais explícita assim como era antes. Minha percepção, eu acho. Entendeu? O Matheus, ele flutuou em cima de uma frase que eu sempre falo para vocês, que o segredo do sucesso é a consistência. Dentro dessa consistência, existe um objetivo muito claro. E quando esse objetivo talvez foge um pouco do escopo, da naturalidade, do que os outros já vêm fazendo, a gente entra em 3 fases. A primeira fase, talvez, é da ridicularização, certo? Um segundo ponto é o respeito. Depois que a pessoa começa a respeitar, ela parte para a última etapa, que é a admiração. E a partir do momento que ela te admira, ela quer saber como você fez, porque ela quer tentar replicar. Então, em um primeiro momento, ela pode chegar para você e falar que aquilo que você está fazendo não vai dar certo. Mas se tudo der certo, você vai deixar de ser o louco para ser o gênio. Então, acho que a palavra em si é ser consistente. Talvez num primeiro momento não faça muito sentido, por oscilar muito questões de visualizações, de pessoas te elogiando, e o ser humano ele tem o próprio ego, né? Então ele precisa ser elogiado o tempo inteiro para manter um serviço. Então quando você, mesmo diante de todas as dificuldades, consegue ter uma consistência com relação àquele trabalho, eu tenho certeza que no final vai atingir o seu principal objetivo. E cara, as pessoas falam assim, pra ti é fácil fazer, tu fala bem, não sei o que, É porque as pessoas veem o resultado final. Elas veem o resultado final do vídeo, elas não sabem o que é ter gravado vários vídeos centenas de vezes e não ter publicado. O fato de eu ter começado a gravar os vídeos lá atrás, por mais que eu não tenha dado essa consistência, essa constância depois, isso me abriu muitas oportunidades. Isso moldou a forma como eu sou. Através dos vídeos no YouTube, eu aprendi a falar. Eu tinha vergonha de falar, não sabia falar direito. Eu tive que aprender a estruturar uma fala para fazer ali num vídeo. Eu tive que aprender a editar um vídeo. Essas são habilidades que elas hoje me são úteis mesmo o canal não tendo seguido. E até a gente aqui no podcast, a gente fala, cara, a gente vê muito potencial aqui em muita coisa. A gente conversa com gente legal, a gente faz conexões, a gente traz conhecimento, a gente inspira pessoas. Só que, acima de tudo, a gente está construindo a nós mesmos, né? A gente está em construção enquanto está fazendo isso. A gente traz os convidados muitas vezes para levar para o público um conhecimento e quem ganha somos nós. Primeiro porque a gente está aprendendo coisas novas. Hoje a gente trouxe, por exemplo, pessoas que falaram sobre sono, pediatria, que talvez não seja a nossa especialidade em si. A gente sabe dialogar sobre o assunto, porém temas muito específicos
foge um pouco. E a gente vai aprendendo a cada dia mais. E a vida é assim, quanto mais você aprender e se mostrar fragilizado com relação à vontade de conhecer mais, que não está pronto para aquilo, faz você só ter o progresso. Senão você vai ficar sempre achando que você é o melhor, não precisa aprender nada e vai ser bom daquela forma. Eu acho que tá aqui é muito importante também, pegando esse gancho de incentivo, né? Pra gente é muito satisfatório poder ter essa oportunidade de estar com vocês e poder crescer junto com vocês dentro das redes sociais e também, de alguma forma, poder inspirar outros médicos ou educadores físicos ou profissionais das ciências do esporte, né, a divulgarem seu trabalho, né? Essa mensagem nem sempre chega a todo mundo. E existe esse bloqueio que existiu, que às vezes ainda existe com a gente, com vocês também, para alguns assuntos, ele existe para outras pessoas. Então é importante estar aqui com vocês, poder divulgar isso para todo mundo, para que essa mensagem, esse tipo de conteúdo apareça cada vez mais. Não existe aquele velho questionamento que a gente sempre teve: nossa, a rede social está cheia de conteúdo ruim, cheio de conteúdo sendo divulgado no WhatsApp, mas o que nós vamos fazer a partir dessa constatação? Eu acho que o primeiro passo é esse podcast, é o que a gente está fazendo, o que outras pessoas já começaram. Não, legal. Pô, até quando alguém me fala isso assim, nossa, a internet tá cheio de conteúdo ruim. Cara, minha resposta é sempre, pô, então vai lá, cria teu canal, põe teu conteúdo. O que você Tipo faz pra assim, isso, né? Cara, tem um negócio que eu aprendi nessa jornada aí, que é muito louco, que no início eu era sensível a essas críticas. E esse processo, todos esses 2 anos do YouTube ali, elas me forjaram. Daí teve essa questão da medicina que depois eu superei, né? Depois de virar médico e tudo mais. Uma coisa que eu aprendi é que quem te critica, aquela crítica que não é construtiva, é quem não tá na jornada. É quem tá de fora e tem medo de começar. É quem tem medo de fazer. Então até para quem tá ouvindo, se você estiver criticando alguém, pergunta para ti mesmo, no teu coração, se tu tá criticando o que a pessoa tá fazendo ou se é porque tu acha que tu tem qualidade, só que tu não tá tendo a coragem de fazer o mesmo, entendeu? E eu passei a entender isso porque todo mundo que eu via fazendo e pessoas que estavam melhor do que eu, elas olhavam para mim e falavam: massa, que legal que tu tá fazendo isso. Então eu passei a entender que só quem tá na jornada entende o outro que tá na jornada, sabe as dificuldades, sabe que bate aquela síndrome do impostor, sabe que a gente tem uma preocupação grande, o medo de falar uma besteira, isso é normal. Isso é normal. E quem tá na jornada sabe. Mas quem tá de fora, de bracinho cruzado, não tem essa percepção. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para quem tá junto conosco na jornada. E vocês estão aqui justamente por isso. Porque a nossa forma de incentivar vocês é trazer vocês, conversar com vocês sobre os assuntos relacionados com as mídias sociais. E é importante também para as outras pessoas que querem começar e talvez não tenham coragem. Seja um estímulo. Aqui, estando aqui diante das câmeras, faz com que você inspire pessoas. E se a gente conseguir inspirar pelo menos uma pessoa, já é algo muito mais relevante do que qualquer pessoa que está aí só seguindo a própria vida. Então isso não tem preço. O Vitor, mudando a fita aqui, a gente tem muita galera que nos escuta que tem interesse em medicina esportiva, que quer fazer medicina esportiva, e a gente está aqui diante de 2 atuais residentes. Então a gente queria saber um pouquinho de vocês, como é que vocês se sentem. Primeiro vamos ouvir aí do Marlon, como que ele se sente tendo sido promovido de R1 para R2, qual a transformação dele, o que tu tá achando da residência, e depois a gente vai ouvir um olhar mais sênior do Matheus, de o que ele tá achando desse processo de ser R3. A residência, para mim, está sendo melhor do que eu imaginava, tá? A medicina esportiva, acho que caiu uma luva para mim. É uma especialidade que eu não conhecia muito. E eu sinto que ela casou com a minha personalidade, com o meu modo de ver as coisas. E ali, a princípio, eu falo propriedade da Unifesp, onde eu tô, eu me sinto muito bem com as pessoas que estão ali dentro. Acho que é a cultura que a gente planta, acho que principalmente vocês vieram plantando, é muito forte ali dentro e casa muito com essa minha personalidade, né? E a gente está tentando passar isso para as próximas gerações, para isso não se perder. Porque é muito bom estar ali.
é muito, muito bom estar ali e a residência é muito boa. Nossa especialidade é muito boa. É a melhor especialidade que tem. Então, assim, de R1 para R2, a gente vê uma responsabilidade, claro, porque no R2 é onde você está mais ativo ensinando as novas gerações, tá ali no front, vamos dizer assim, do lado deles. Então, é muita responsabilidade do que você vai passar, o que você vai falar, como que você vai se portar. Então, eu particularmente me cobro bastante disso e me importo com isso porque eu quero que eles me vejam como uma referência, como que alguém que ensinou eles, que tenha gratidão por ter passado conhecimentos, de ter iniciado os primeiros passos para eles conseguirem se desenvolverem sozinho. Então eu levo muito a sério isso e estou gostando muito de estar na R2. Bom, agora como R3, basicamente eu ainda não me sinto totalmente R3. Acho que eu ainda tenho um pouquinho do R2. Então eu tenho lidado muito com os R1s, com os R2, da mesma forma que eu lidei com a turma do Marlon. Então tentando passar um pouco daquilo que a gente construiu, um pouco do pouco que a gente sabe, né? Nós não somos especialistas ainda. Então ainda tem um pouco dessa relação com eles de tentar ensinar. A medicina esportiva, né? Ela conseguiu unir tudo aquilo que eu gostava dentro da medicina. Então eu sempre gostei de clínica médica, um pouco de pediatria, da ortopedia nem se fala, de anatomia, né? E do esporte. Então acho que a única especialidade que consegue unir tudo isso e de forma prazerosa é a medicina esportiva. Então, quando eu descobri a especialidade, e principalmente no dia que eu passei em consulta com esse rapaz aqui, Vitor Brito, lá no set antigo, num calor danado, que eu tinha acabado de começar no triatlo e tive, né, uma lesão no joelho, foi ali que eu decidi e que eu soube o caminho a trilhar. Então acho que o meu objetivo como R3 é tentar ser inspiração como vocês dois foram para mim durante a residência toda. Então muito do que eu sou hoje é por causa de vocês. Então eu sou muito grato por isso. E eu espero que esse aqui, cara, que esse aqui virando emotivo. A gente tá vendo aí que o favor se paga, a coisa não se paga pra frente, né? A gente paga pra quem tá vindo depois, né? E tu tá fazendo isso muito bem aí com consegui o captar teu pupilo aí, né? O Marlinho. Aqui é pupilo do pupilo. Somos 4 gerações. Mas muito legal a nossa conversa. Acho que fluiu muito bem. Vocês estão no caminho mais que certo. Fico muito feliz de saber que sou inspiração para vocês e que sou um amigo. Chamo vocês de amigos. Tive a oportunidade, ainda tenho a oportunidade de estar trabalhando com vocês lá na Unifesp como preceptor. Hoje estando do outro lado, mas também aprendendo com vocês todos os dias. Vocês me estimulam a querer aprender mais. Pessoas boas do nosso lado fazem com que a gente tenha que buscar conhecimento e sair da zona de conforto. Isso é muito importante. E o trabalho que vocês estão fazendo, não só nas mídias sociais, mas dentro da residência, como bons residentes, como bons R+, de ensinar os mais novos, pode ter certeza que sempre vai ser lembrado como pessoas e profissionais de excelente qualidade. Cara, eu não vou elogiar ninguém, porque eu já fiquei agora de saco cheio disso, não tô cansado desses dois, não vai ter elogio. Só queria falar para quem tá escutando aí que tiver algum amigo, alguém que você já chamou de blogueirinho, para repensar, ver se você não deveria se tornar um blogueirinho também. E enviar também esse vídeo para aquela pessoa, para aquele colega que tem muito conteúdo, que é do bem, que é bom e que deveria botar mais isso para jogo, mas que tem seus medos. Envia para essa pessoa que você pode ajudar essa pessoa e ajudar todos os outros que vão escutar aquela mensagem dela. E se você chegou até o final aqui desse episódio, avaliação 5 estrelas, né? Obviamente, a gente tem vários ouvintes aí que nunca param para avaliar. E a gente sabe que a gente esquece, e é por isso que eu tô lembrando. Avaliação 5 estrelas, curtir em todas as plataformas. E o que eu tinha para falar por hoje era isso. Só pra gente finalizar, fala pra gente onde encontrar vocês nas redes sociais para conhecer o Dr. Charlatinha, enfim, todos os personagens. A gente não tem um Instagram em conjunto, então são 2 perfis, né? Mas a gente sempre posta uma collab às segundas-feiras, então hoje vai sair, não sei que dia vai ser o podcast, mas vai sair um vídeo novo hoje. O meu Instagram é dr.mateusassis, sem H. E o meu é DR Marlon Faz. Boa, muito legal.
É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Espere para mais novos episódios. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.